Olá a todos, sou Luiz Rodrigues, gestor de crédito da Quartas. Estou aqui para falar sobre o fundo Quartas Renda Fixa Crédito Privado no mês de janeiro de 2024. Então, o fundo Quartas Renda Fixa Crédito Privado fechou o mês aí com uma performance de 1,23%, equivalente a 127% do CDI. Então, a gente vê, né, que o mês de janeiro fechou já, né, com uma dinâmica positiva aí, dando um pouco o tom da nossa expectativa para o ano de 2024. Então, a gente veio lá de 2023, que teve um primeiro semestre, né? Não de primeiro trimestre, mas aí no primeiro semestre um pouco mais desafiador. Teve uma boa recuperação aí ao longo do segundo semestre, a gente conseguiu, né, fechar o ano aí acima do CDI. Mas agora a gente já abre, né, um novo ano com essa expectativa de boa rentabilidade, e o que a gente conseguiu observar aí foi, de fato, um mês de janeiro aí mais positivo, e que a gente viu um pouco do que a gente falou, tá, no último mês. Então a gente viu já durante o mês de janeiro alguns daqueles setores, alguns daqueles papéis que estavam bastante atrasados, né? Então a gente viu, né, o spread abriu bastante no passado, alguns setores tiveram fechamento de prêmio, né, tiveram redução do spread, então tiveram um ganho de capital ao longo do ano. Outros setores tinham ficado parados, e a gente pôde ver, né, no mês de janeiro agora, um movimento mais em conjunto. Então a gente continuou vendo o fechamento de alguns papéis e setores que já vinham fechando desde o ano passado, mas até em menor magnitude. Mas a gente viu um fechamento grande aí de alguns papéis desses outros setores que estavam mais estressados. Então, esses papéis e setores continuam aí próximos às máximas históricas, mas mostraram um alívio bom no mês de janeiro agora, e uma rentabilidade muito boa. Então, um pouco do que a gente acredita que deve acontecer ao longo de 2024. Então, aquele gap muito grande setorial de ativo deve se fechar um pouco, ainda mantendo uma diferenciação, mas se fechando bastante. E quando a gente olha para o lado do fundamento, isso faz sentido, tá? A gente continua positivo, tá? Com fundamento para o ativo high grade. Claro, principalmente para os setores menos cíclicos, para os ativos menos alavancados, mas a gente vê espaço para que os setores mais cíclicos, os papéis estão um pouco mais alavancados, claro que aí com bastante cautela, né? Uma coisa bastante gradual, comecem a andar, né? Principalmente aqueles que não estão tão complicados, tá? Que não tem uma coisa intrínseca sua, né? A empresa que não tem um problema intrínseco tem espaço para andar mais e sair das máximas históricas que abriram o ano. Então, e claro, acho que o que fomenta isso é o cenário de queda de juros, os dados de atividade que vem surpreendendo positivamente, enfim. Então, acho que todo esse ambiente do mercado um pouco mais otimista, ele tende aí a fomentar bastante essa performance que deve nos acompanhar ao longo do ano. Do lado do valuation, a gente continua em território positivo também, então um pouco disso que eu falei, a gente vê aquela discrepância muito grande, a gente vê ainda alguns papéis e setores muito próximos das suas máximas históricas. Então a gente vê espaço para que isso tenha um fechamento e um ganho de capital. Claro que aqui cabe um pouco de cautela, tem alguns papéis e alguns setores que a gente enxerga aqui que andaram bastante já, a gente não vê espaço para que a gente tenha um aumento do spread nesses papéis, mas a gente já vê como limitado o espaço para fechamento. Então a gente entende que boa parte do movimento já andou, que colocaria esses papéis em terreno neutro. Mas olhando de uma maneira agregada, como a gente tem bastante papel ainda próximo às máximas, a gente ainda vê espaço para fechamento, a gente continua mantendo aí como positivo. E por fim, o fator técnico, que a gente acredita também que esteja positivo agora, tá? Então a gente vê os fundos com janela de performance cada vez tendendo a ser melhor. Então a gente vê um espaço para redução de volatilidade ao longo do ano, uma taxa de juros que vem caindo, mas que ainda está em patamar elevado, então ainda sustenta a atratividade da renda fixa. Então a gente junta tudo isso, a gente vê espaço para captações aí, enfim, demanda para os ativos de crédito. Detalhando um pouquinho mais o mês de janeiro, então o mercado primário seguiu uma dinâmica muito parecida com a dos últimos meses. Então, ainda de maneira vagarosa, é comum janeiro ser um mês assim.
sazonalmente, né? Enfim, é um mês ainda de férias. Mas a gente já começa a ver algumas operações, a gente começa já a ver uma intensificação do mercado primário, e a gente imagina aqui que no mercado tradicional a gente tem espaço aí para o ano de 2024 ter um aumento considerável, tá? Quando a gente olha o mercado de debêntures tradicional no ano de 2023, aí teve uma redução muito forte ao mercado de 2022, inclusive até o mercado de 2021. Então, a gente teve uma atividade muito menor, claro, muito porque o primeiro semestre foi muito fraco, mas mesmo o segundo semestre ainda foi bastante fraco, então a gente viu um mercado muito menor. A gente acredita que agora, em 2024, tem espaço para que esse mercado volte a crescer de maneira robusta, tá? E aí eu acho que os dois principais pontos inerentes a esse mercado primeiro, a gente entende que com uma taxa de juros mais baixa, num ambiente de taxa de juros mais baixa, né, você destrave alguns investimentos, então, por parte das empresas, então isso traz uma demanda por capital, então as empresas podem voltar a emitir por conta de projetos, enfim, por conta de coisas novas que param em pé com uma taxa de juros mais baixa, e a necessidade de rolagem no ano de 2024 ela já é maior que do ano de 2023, então naturalmente as empresas vão rolar suas dívidas. E a isso se soma, né, o que a gente viu agora, enfim, nos últimos dias, a questão da mudança de regulamento aí dos CRAs, CRIs, LCAs, LCIs, né, então a gente viu esses mercados crescendo muito no ano de 2022 e principalmente no ano de 2023, mas a gente via, né, algumas coisas até um pouco desvirtuadas, enfim, empresas que não faziam muito sentido conseguirem emitir em CRA e CRI, mesmo a ICA e ICI, a gente viu um aumento muito grande com lastros assim, não tão óbvios. A partir do momento que a gente vê a regulação da CMN indo mais a fundo e só permitindo os lastros de fato, né, que tem a ver aí ou com o agronegócio, ou com a atividade imobiliária, a gente vê espaço para que parte desse fluxo que foi para os CRAs, CRIs, LCAs, LCIs volte para o mercado tradicional. Então, e aí dos dois lados, tá? Tanto da oferta quanto da demanda. Então, a gente vê espaço para que investidores sem a opção, né, de tantos CRAs, CRIs, LCAs, LCIs voltem aí para o mercado tradicional, quanto das empresas. As empresas vão ter que voltar a emitir no mercado tradicional. E também com a nova debênture de infraestrutura, em que o incentivo fica com a empresa, né? Não fica com o investidor. Então, você também abre mais um ramo aí de acesso ao mercado tradicional. Então, somando tudo isso, a gente vê espaço para que no ano de 2024 a gente tenha uma atividade muito mais intensa no mercado de capitais. Sobre o mercado secundário, foi um mercado sem grandes novidades. Acho que os principais pontos são o fechamento do spread, que a gente viu por parte de alguns papéis, né, que, enfim, iam um pouco mais estressados, mas sem grandes novidades. E aí, pensando prospectivamente para o ano de 2024, né, então a gente começou aí o ano super bem, com o mês de janeiro com uma rentabilidade, né, até acima do que é o esperado em médio prazo, mas a gente continua bastante otimista. A gente imagina que tem espaço para ter uma boa performance e que todo esse movimento de mercado primário mais robusto deve trazer aí bastante oportunidade de alocação ao longo do ano, tá? Então, a isso a gente soma a expectativa de uma volatilidade menor, tá, para os ativos de crédito ao longo do ano, o que faz com que aquela relação, né, carry to vol, né, então o carrego das carteiras contra a volatilidade melhore e torne bastante atrativo e melhore aí a rentabilidade ao longo do ano. Do nosso lado é isso, qualquer coisa estamos à disposição.